Então, só para quem está assistindo a live aí, então a gente vai começar agora o seminário Cooperativismo em Plataforma, com o professor Ricardo Neder, professor da UNB, e está atualmente fazendo pós-doc aqui no NIT. A ideia é o Neder apresentar um pouquinho a sua pesquisa, o tema, e depois a gente bater um papo. É isso. Muito obrigado, Neder. Obrigado por vir. É um prazer ter você aqui com a gente no NIT. E aí, fica à vontade aí. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu agradeço muito o convite, por nós estarmos juntos durante esta tarde aqui no Núcleo de Integração e Desenvolvimento Social, que é um núcleo pioneiro no Centro de Tecnologia da UFRJ, em fazer a extensão, a pesquisa e o ensino nas engenharias, vinculado às questões que nós costumamos definir como a do campo CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Portanto, eu acho que, pela experiência da Soltec, do NIDES, de todos os colegas daqui, vocês têm um papel muito importante na formação do campo cognitivo da produção de conhecimento sobre as relações entre tecnologia e sociedade. Daí, desde os anos 90, batalhando por essas conexões, é natural que a pós-graduação de Tecnologia e Desenvolvimento Social seja um referencial no país e na América Latina, eu diria, vinculada às engenharias, no Centro de Tecnologia, com pioneirismo. Isso é muito bom e nós esperamos que na América Latina isso seja uma prática usual. Nossa conversa hoje tem a ver com esse grande tema das plataformas controladas pelos trabalhadores, plataformas digitais controladas pelos próprios trabalhadores. Portanto, já nessa especificação, nós separamos ação, extensão e de elaboração teórica das plataformas digitais sob controle do capital. E, portanto, plataformas digitais a serviço da produção de mais-valia, de lucratividade, de acumulação. Mas não podemos deixar de pontuar um dado fundamental, que são duas dimensões nesse debate. Um é do trabalho coletivo, sujeito a essa subsunção formal ao capital, formal na medida em que ele é juridicamente definido pelas regras trabalhistas, previdenciárias, negociais, portanto, uma subsunção real e que esconde uma subsunção, ou melhor, uma subsunção formal que esconde uma subsunção real. Subsunção real ao capital não se dá apenas na esfera das relações contratuais formais. Então, relações trabalhistas que se dão fora da esfera formal do trabalho também é parte do universo da subsunção real. Isso é uma distinção importante porque essa primeira dimensão, eu me refiro ao trabalho não formal. Portanto, sem mediação estatal ou jurídica, e milhões de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil estão sujeitos nas suas condições de reprodução social, a essa subsunção real. Correto?
Então, é importante essa dimensão. A outra dimensão é o funcionamento do mercado de trabalho, como regime assalariado formal, sujeito a contratos legais e sancionado pelo Estado. Então, eu diria que, longe de ser uma situação na qual, até pelo senso comum da mídia, da imprensa, do jornalismo, que separa isso rigidamente, não é? Então os trabalhadores desempregados não são mais trabalhadores, são outra coisa, uma outra categoria. Desempregados, não, eles são uma outra categoria social, geralmente ligados às suas lutas pela reprodução social. E, no senso comum, fica muito reduzido, né? É um reducionismo, considerar a classe trabalhadora assalariada como o núcleo, o único núcleo das classes trabalhadoras no Brasil. Então, aí há uma relação de complementariedade dialética de contrários que a gente não pode deixar de levar em conta nessa discussão das plataformas digitais. Então, essa, eu diria que é uma simbiose, não é, entre os setores de organização do trabalho e da produção e dos contratos, como trabalho formal, subsunção formal e funcionamento do que eu conceituo como circuitos populares da economia, como um esforço de não separar dualisticamente, de uma forma dual, de uma forma dicotômica, não é? Como se faz no senso comum, o cara desempregado do cara empregado. No fundo, eles são pontas articuladas de uma mesma lógica. E se ele vai para os circuitos populares da economia para garantir a reprodução social dele e da família, a gente não pode separar esse circuito do circuito formal. Então, a economia é uma só, como já mostrou Chico de Oliveira nos anos 80, 90. Chico de Oliveira dizia: qual a importância desse excedente para o sistema capitalista? Ele está longe de ter uma participação expressiva no produto global. No entanto, considerando o produto global da produção do PIB capitaneado pelas corporações, grandes empresas estatais, setor governamental e assim por diante. No entanto, o conjunto de seus serviços e produtos originários dos setores ditos marginais pode proporcionar uma infraestrutura de custos altamente compensadora, na medida em que leva a um barateamento do custo de reprodução da força de trabalho. Bingo! Quando Chico de Oliveira escreve Crítica à Razão Dualista, nos anos 80 para 90, e mata a charada da modernização. Então, nós paramos praticamente nas ciências sociais e na economia política de falar de modernização, em que há um setor atrasado e o outro avançado. Os dois setores, se quiser, tanto da subsunção real quanto da subsunção formal real e dos circuitos populares da economia, são integrados. Eles estão integrados. Não dá para separá-los. O problema é que, na consciência, na representação, na mídia e na comunicação das instâncias ideológicas na sociedade, eles aparecem divorciados justamente para justificar essa separação, o fato de que existem méritos
né, daqueles que estão dentro do núcleo duro do capitalismo, como assalariados, portanto, recebendo boas condições de vida e de remuneração, dos que estão fora, portanto, saíram por culpa própria. Então, esse tipo de argumento aparece subrepeticiamente em várias representações na imprensa, na mídia, e também nos esquemas econômicos de representação do proletariado, do subproletariado e também agora do precariado. Quer que eu passe o slide, né? Quer que eu passe o slide? Não, por enquanto não. Ah, tá. Quando quiser, tá falando. Essa parte... Deixa eu ir lá, aviso lá. Então, essa tese do Chico de Oliveira, ela veio se conformando como um dos referenciais importantes para nós conceituarmos hoje que os circuitos populares da economia, para se reproduzir, todos os integrantes desses grupos das classes trabalhadoras, consomem um custo urbano e rural muito baixo do ponto de vista da utilização de serviços públicos, saúde, energia, educação. A questão da transferência do excedente dos circuitos populares da economia para os circuitos formais de acumulação do capital também se dá, sobretudo, no espaço das relações salariais dos setores agrícolas. E essa foi uma questão que o Celso Furtado já matou a charada também nos anos 70. Ele diz, os salários rurais tendem a permanecer extremamente baixos, enquanto o homem do campo deve optar entre a roça individual, em terra inferior ao rendimento econômico, e a tutela da empresa agromercantil. Então, o autor considera que essa massa de trabalhadores rurais em expansão no Brasil destina-se a 3 frentes de trabalho. Na frente do minifúndio, com acesso precário à propriedade da terra, e está praticamente impossibilitado de capitalizar e melhorar seu nível técnico. A fronteira, segundo, a fronteira móvel sem o apoio logístico ou financiamento, onde ele se dedica a abrir terras com técnicas primitivas, e daí ascender a condição de ou combinação dessas modalidades em certos territórios. Então, essa capacidade é amplamente utilizada, embora as práticas sejam igualmente práticas técnicas rudimentares, sejam igualmente rudimentares. Então, casos como assentamentos periurbanos, em todas as nossas capitais no Brasil, capitais metropolitanas, configura o que eu chamo nesse projeto de um momento de tentativa nos assentamentos de melhoria técnica com a organização do trabalho associado. Primeira vez que a classe trabalhadora no Brasil assume, através das bandeiras, campanhas, conquistas, lutas, erros e acertos, essa ideia de que a produtividade, o controle da terra tem uma meta que é melhorar a produtividade com melhoria da qualidade de vida. Então, entre esse grande desiderato, desejo político, ideológico, e a realidade vai um abismo aí que a gente está tentando transpor em projetos como esse, por exemplo, que tematiza a questão das plataformas também com trabalho rural. Então, para avançar um pouco nesse tema da precariedade de acesso aos serviços públicos fundamentais para a qualidade de vida, de reprodução da força de trabalho, também vale a pena mencionar que pouco mais de 500 municípios no Brasil, que são os municípios tipicamente periurbanos das áreas metropolitanas, têm acesso um pouco menos precário
a essas condições de reprodução da força de trabalho. Em geral, dos 5.000 e poucos municípios, nós temos uma situação na qual 90 milhões de pessoas praticam, nós estamos chamando de circuitos populares da economia. Então, o Celso, por favor, dá uma avançada, vejo. Então, esse é o nosso tema, né? Geralzão, mapeando atores, agenciamento de adequação sociotécnica, né? Em territórios rurais e urbanos, de produção dos circuitos populares da economia. Então, nós temos aí no vértice 1 dos circuitos populares da economia. Então, nós temos aí no vértice 1 a economia das empresas capitalistas, 500 maiores, se você quiser. Temos as empresas estatais e temos os 3 níveis de governo, que também afetam profundamente a estrutura do emprego, né? Certamente não estão aí nesse núcleo do vértice 1. Esse núcleo, hoje, ele tem 30 milhões, teve na época do segundo governo do 44, mas das pequenas e microempresas, com 30 milhões, mais ou menos, que não compõem, eu separo, embora a gente possa, como faz certas, no mesmo mercado de trabalho, tanto o núcleo duro mais avançado do capital, do ponto de vista das relações técnicas, quanto as micro e pequenas empresas, no mercado de trabalho, tanto o núcleo duro mais avançado do capital, do ponto de vista das relações técnicas, quanto as micro e pequenas empresas, o trabalho formal é de 60 milhões. Não, de 90 milhões, você encontra até estimativas de 90 milhões. Eles juntam todos os empreendedores, juntam todos os seus grupos familiares ligados a pequenas e microempresas e dá uma inflação aí nessa barra. Mas os dados de 2018 para cá, do IBGE, têm revelado, tem uma metodologia que eu vou comentar, e que dissolve esses equívocos. Aqui o vértice 3, que é o contingente de trabalhadores da ordem de 120 milhões. Esse é um dado que eu estou chamando de circuitos populares da economia, e dentro do qual nós poderíamos situar um quarto vértice, que é esse da economia solidária, que foi mapeado até a existência das SENAIs, em 2016, em torno de 1.400.000, 1.200.000 de empreendimentos, com uma estimativa muito difícil de fazer em termos dos contingentes dos trabalhadores. Mas não é nenhuma dificuldade para nós situarmos que o entendimento dessas questões, da dinâmica e da composição desse conjunto heterogêneo da classe trabalhadora tem aspectos qualitativos importantes. Então, os contingentes da população ativa, economicamente subocupada, também é um conceito que eu utilizo para chamar dos trabalhadores dos circuitos populares. Você pode chamar eles dessa forma porque eles estão integrados, ou subutilizados, ou subempregados, ou subremunerados, e, portanto, com graus de exploração muito diferentes, qualitativamente. Então, nós temos que fazer uma digressão histórico-sociológica das origens do excesso da disponibilidade da força de trabalho no Brasil, que não vou fazer agora, porque envolve, pelo menos, uma análise da passagem histórica do trabalho escravo para o trabalho assalariado na virada do século XX até o período populista dos anos 50 e a expansão disso com parte das lutas populares do Brasil e, eu diria, da América Latina, como bem mostrou, várias conquistas importantes nessa área, o livro do Felipe, essa questão da América Latina. Esse esgotamento do regime
do trabalho livre, e nós temos dessa situação o fato de que a força de trabalho é mercadoria, né? Esse mercadoria, força de trabalho, torna-se invendável. Isso acarreta uma população proletária excedente, portanto, uma diminuição do preço da força de trabalho, abaixo do seu valor. E essa redução do valor da força de trabalho acaba causando redução do preço da força de trabalho, abaixo do seu valor. E essa redução do valor da força de trabalho acaba causando, simultânea e contraditoriamente, uma diminuição de seu preço abaixo do valor. A matriz teórica desse modelo está no livro 4 do Capital, em que o velho Marx diz, abre aspas, ao sair dessa esfera da circulação simples ou da troca de mercadorias, da qual o livre cambista vulgares extrai concepções, conceitos e critérios para o seu juízo sobre a sociedade do capital e do trabalho assalariado, já se transforma, assim parece, em algo, a fisionomia desse personagem dramático. O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante com o capitalista, segue o possuidor da sua força de trabalho como seu trabalhador, cheio de exceto o costume. Bom, essa é a colocação em 1868 que Marx já fazia, dramaticamente atualizada para os tempos contemporâneos. Então, essa população ativa, economicamente subocupada, ela tem presença no emprego, cada vez mais distante da realidade histórica brasileira. Mas também apresenta uma dispersão muito setorial, a agricultura, a pecuária, florestal, a transformação, construção civil, a agricultura, pecuária, florestal, transformação, construção civil, essa balbúrdia que virou o setor de ciência. Em comparação com as médias e grandes empresas capitalistas, esses circuitos populares são apontados na literatura econômica como antieconômicos, medíocres em termos de produtividade. E retomando, para finalizar essa parte da teoria do Chico de Oliveira, abre aspas, a produção e serviços desta população economicamente deprimida, em termos de subemprego e salário, atendem a partes relevantes dos custos de reprodução da força de trabalho. Como regra geral, sempre que aumenta tais segmentos desempenham um importante papel de manter o tecido social numa relação entre integração e conflitos, mobilidade, ora ascendente, ora descendente, o que dá a falsa sensação de que há oportunidades para todos, quando isso, de fato, não ocorre. Então, esse quadro adiante, ele apresenta com muita propriedade isso que eu diria que é uma radiografia que foi usada metodologicamente de uma forma muito em 2018, e no terceiro trimestre do PNAD contínuo do IBGE, na qual dá para vocês perceberem todos esses matizes estatisticamente que eu acabei de falar. Todos. Subemprego, subremuneração, desalentados, o pessoal abaixo da linha da pobreza, o pessoal subproletariado urbano e rural. Né? Aí, PIA, ocupação em idade ativa, né, de 170, tirando os contingentes abaixo de 14 anos, nós temos aí 170 milhões. Né? Pessoas fora da força de trabalho
por aposentadoria, doenças, e na integração com as populações indígenas, 65 milhões, sobrariam 100 milhões de ocupados e desocupados. Também é uma separação importante, porque não chama de ocupados a todos, assalariados ou não, subsunção real, subsunção formal, ou seja, todos os ocupados estão aí, ou seja, em torno de 92,6 milhões. E desocupado pessoal que é praticamente beirando o desalento da força de trabalho. Pessoas fora da força de trabalho potencial também identificaram, não é, como um contingente importante aqui, que a gente tem que ver metodologicamente como é que eles classificaram isso, mas geralmente o pessoal que parou de ter atividades formais, de onde é que eles estão? Estão dentro da unidade familiar de reprodução social. Os 80 anos mais não estavam disponíveis, apenas 400 mil. Os trabalhos estavam disponíveis, e aí eles juntaram isso, o resto aí como desalentados. Mas eu diria que esse conceito de desalentado aqui também está aqui, potencialmente, entre esses 60 milhões. Então, e ouvir vocês, antes da gente entrar na parte mais dura do nosso projeto e da pesquisa sobre cooperativismo de plataforma digital. Então, a palavra... Uma questão aqui, você ainda vai entrar no projeto agora, não é isso? Isso. Tá. Próximo etapa. Agora, né? Você deu o tema de cooperativismo de plataforma para o NIT, né? Para o pós-doc aqui. E aí eu vi o seu projeto, né? Me chamou a atenção, porque eu estou muito acostumado a ver cooperativismo de plataforma para questões mais de moto, né? De Uber, né? De integrador de táxi, para o campo urbano, né? Assim, inclusive, algumas definições acabam quase isso, né? Assim, acho que você traz aquela outra definição do livro clássico, cooperativo de plataforma, que é muito mais ampla, né? Que aí dá para trazer isso para a questão rural, mas a gente vê, assim, hoje o debate de cooperativo de plataforma é quase sempre a partir da uberização do trabalho, né? E... Não, deixa. Da uberização do trabalho, Então, assim, acho que queria depois que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Essa ideia de trazer o conceito de cooperativo de plataforma para a questão rural também, né? Porque quando você trouxe, faz até a gente refletir se o que a gente faz de alguma forma também teria link, né? Quando a gente trabalha com softwares para comercialização eletrônica de cestas agroecológicas, uma coisa que a gente trabalha aqui no Soltec, no NIT, que é uma forma de pensar plataformas tecnológicas para os agricultores familiares poderem se organizar coletivamente para vender seus produtos, né? Então, bateu essa chave, quando você falou isso, né? Que a gente talvez possa chamar, o que a gente faz também de alguma forma, de cooperativa de plataforma. E dialogando um pouquinho com o que você trouxe agora, eu achei interessante também, porque quando a gente faz essa discussão né, que você trouxe do Chico, qual é o dele? Chico Oliveira, né? Debate de modernização, e esse debate que, na verdade, essa economia informal, ela sempre esteve ligada à economia formal, né? Porque eu acho que essa que é a grande questão, né? Assim, que não são duas coisas diferentes, né? Na verdade, o capitalismo, ele necessita dessa economia informal, né? Até para externalizar custos, né? Para colocar ali... então, eu lembro do clássico, o Gonçalo, né? Que da TCP trazia a questão do link dos ferros velhos, né? Também recente, inclusive, com o assassinato que teve agora aqui no Rio de Janeiro, com o ferro velho, né? Mas o ferro velho faz essa ligação, por exemplo, do trabalho informal dos catadores, né, com o trabalho formal da grande indústria, né? Porque o trabalho dos catadores é informal, né, não tem nota fiscal, e a grande indústria precisa formalizar, então é quase como se o ferro velho ele lavasse, né, aquilo lá, né? Fizesse uma lavagem, no sentido de pegar o trabalho informal dos catadores e juntar e vender para a grande indústria o metal ali, e aí fazer essa ligação com o circuito. Então, quando você coloca isso, eu acho que me trouxe, por exemplo, isso sempre houve, mas talvez aí eu entro no cooperativo de plataforma atual,
O Uber e o iFood, eu acho que eles fazem isso hoje de uma forma mais extrema ainda, né? Porque a gente vê muito isso, né? Claro, tentando até dar um ar de formalização para isso, né? E aí a legislação, de alguma forma, permite isso, né? Os debates hoje dizem que as legislações foram adaptadas para permitir, né, esse tipo de trabalho como o Uber, né? Todo debate que teve uma época, se era legal, não era legal, algumas prefeituras tentando barrar, né? Mas o Uber e o iFood fizeram isso, né? Então tem lá o iFood, tem lá seu escritório lindo, maravilhoso, tem a galera que desenvolve software, programador, um trabalho considerado altamente qualificado, trabalho do escritório, CLT, e ao mesmo tempo tem a base precarizada, né, que trabalha para aquela empresa, porque trabalha 12 horas para aquele mesmo empresa, né, mas ela não tem nenhum direito, né? Então, quer dizer, essas plataformas que se dizem, inclusive, que não são só fazer mediação, né? Elas, de alguma forma, elas formalizam essa relação que já existia, sempre houve, mas talvez agora ampliou essa relação do formal e informal com uma plataforma que dá inclusive uma formalidade à informalidade, né? Acho que é isso. Quem quer fazer uma questão? Isso é importante ouvir vocês, porque esse tipo de classificação não é muito comum entre acumuladores de públicas ou de projetos, não digo nosso meio, não seja amplamente reconhecido esse fato. Mas, ouvir você, qual o grau de surpresa que você teve em relação a isso? Posso comentar duas coisas? Bora. Primeiro, é uma dúvida sobre quando você está considerando como chamando o quarto vértice da economia solidária como parte do terceiro, que é do circuito popular da economia, que eu entendo dessa forma, né? A economia solidária está dentro do circuito popular da economia, claro, uma perspectiva cooperativa, de gestão, mas sendo parte desse circuito popular, então a primeira pergunta é essa: como é que você vê isso? E uma outra que você falou rápido, mas eu fiquei um pouco curioso, até fiquei pensando que você falou da coisa subsunção real, subsunção formal. Não sei se ficou claro assim, eu já li, já estou um pouco mais. Não sei se todo mundo pegou, né? Porque é um conceito que é um pouco, não é trivial, né? Marxista. Mas antes, como é que você usou isso nessa organização da estrutura econômica? No sentido de que, porque na dúvida, dá para a gente identificar onde é que está dividido isso, por exemplo, entre grande empresa e pequena empresa. Entendeu? Isso às vezes pode estar nos dois lugares, né? Claro. Entre ocupado e desocupado. Fiquei um pouco curioso se você já conseguiu explorar e fazer os links nesse sentido, assim, que para mim eu entendo os conceitos e entendo a análise do IBGE e tudo isso, mas fiquei curioso nessa vinculação, nesse casamento. Claro. Não ficou muito claro para mim. Bom. Eu acho que eu compartilho da pergunta do Celso, quando ele fala dessas grandes empresas. Eu compartilho também da dúvida do Celso, assim, porque quando eu tento pensar no cooperativismo de plataforma, eu visualizo coisas que são completamente diferentes. Assim, eu visualizo ao mesmo tempo uma plataforma para comercialização de produtos agroecológicos e imagino um iFood, uma Uber, né? E como é que dentro dessa classificação a gente consegue, enfim, se é classificável também, né? Tem alguns parâmetros para a empresa estar, de certa forma, até explorando essa base que ela entende que está cooperando, né? Então, acho que fiz basear o conceito do cooperativismo, né? Apesar de que fiz base semelhante, né? Grosseiramente semelhante. Então, boa. Tá, só fazendo um diálogo com a Mônica, na verdade, quando eu falei, na verdade, o cooperativo de plataforma que eu conheço é as alternativas ao Uber, né? Quando você faz software para que os trabalhadores se auto-organizem para fazer. Então, hoje tem os patronados aqui no Rio de Janeiro que o Flávio trabalha.
O Uber não seria cooperativa de plataforma. O Uber é a plataformização do trabalho, se não me engano. Não cooperativa de plataforma. O termo cooperativa de plataforma que eu conheço, ele surgiu para pensar a auto-organização dos trabalhadores contra a plataformização do trabalho. Né? Só que eu falei, eu só vi isso para a área urbana, nunca tive isso para a área rural. Para mim, o que o Néder traz, diferente, é conseguir fazer diálogo isso com a área rural, pensar para a área rural também o cooperativismo de plataforma. Né? Eu só ia comentar como enxergo diferenciado o terceiro e esse quarto vértice. Eu enxergo o trabalhador, o setor de um modo geral, como um ponto mais baixo, um ponto de pressão, não sei. E o quarto vértice é um lugar que não busca sair dali. Não é um lugar que, se você crescer, você vai virar uma média ou uma grande empresa, você vai buscar degraus mais altos dentro da superestrutura. No caso, eu acredito que as estruturas cooperativas elas tendem a se reproduzir. Tanto é que elas tendem a se reproduzir mais, como País Basco, Catalunha. Inclusive, eu já participei de uma organização chamada Faircoop, que tinha esse objetivo de ser uma cooperativa digital global e tentar atravessar várias questões, mas infelizmente a coisa não deu uma pena, mas sei lá, eu acho que é isso. Esse quarto setor, ele quer ser ele mesmo, não quer sair desse lugar. Qual é o nome? Leonardo. Obrigado. Mas... Economia é um tema, para mim, mais novo, porque como ele não está já inserido dentro da economia solidária, que é um tema bastante debatido, não sei se é o contrário, né? Se um está dentro do da forma, os dois são lados diferentes. Entendi. Débora. E aí? Mais alguém? Bom, pegando essa deixa da Débora, circuitos populares da economia são aqueles circuitos, esses 100 e poucos milhões que têm, porque eles lidam com cadeia, trabalhar com cadeia. Você não pode analisar a subsunção fora assalariados e não assalariados como uma subsunção, como parte da extração da mais-valia pelo capital. A mais-valia absoluta vai ser absolutamente extraída dos circuitos populares da economia, pela extensão da jornada de trabalho. Pronto. Acabou. Os caras não têm que trabalhar. Não é 24/7. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Embaixo do chuveiro, 4/7. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Embaixo do chuveiro, dia a dia, ele vai estar fazendo isso. Então, 24 horas, 24/7. Se você pegar isso, tem até na literatura internacional um pesquisador, um ensaísta da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, que fez um livro muito interessante sobre isso. E que acompanha um pouco esse papo aí de que você, nessas novas ondas do trabalho digital, você não para de trabalhar. Não para de trabalhar. 24/7. Então, o que é importante nesse caso, Leonardo? Identificar que nós temos uma população em idade ativa, super complexa, um desenho, uma estrutura muito complexa, e que a gente precisa de ciência para ciência estatística, ciência demográfica, ciência dos estudos do trabalho, ciência da engenharia, da produção, dos processos, do entendimento dos mercados de bens e serviços, para nós tentarmos pensar uma intervenção nessa complexidade. Então,
Eu acho que é um pouco isso, Felipe, que os circuitos populares da economia, que tem dentro de si os germes do cooperativismo autêntico, que nós estamos chamando de autêntico, pessoal, do cooperativismo das empresas de autogestão, as empresas recuperadas, do cooperativismo que não perdeu, né, um enlace, a utopia de que é um cooperativismo sem patrão. 2/3 desse cooperativismo tem patrão no Brasil. Então, é uma malandragem aí, né, que foi feita também pela Casta Patronal e pela política de transformar as cooperativas em empresas para pagar menos imposto, para pagar menos salário, para ter, enfim, mamatas que a empresa comum não tem, mas que 1/3 apenas, né, desse universo dentro do qual está aí a economia solidária. E com esse 1/3 é que nós temos um potencial de crescimento para as plataformas, para o cooperativismo de plataforma digital. Então, nesse ponto, chave, Celso, como é que eu externalizo os custos? Cara, aí chegou o ponto. Então, a relação urbano e rural aí, aparentemente, ela fica dissolvida pela concentração do Chico de Oliveira, pela concentração do Celso Furtado, da dificuldade da mão de obra e das unidades familiares, da agricultura familiar transitária num padrão técnico superior, das similitudes, né, semelhanças entre a extração da mais-valia absoluta e da mais-valia relativa nos dois segmentos. Tanto o rural quanto o urbano vivem esse drama da exploração, da expoliação e, portanto, da produção de máquinas, de moer trabalhadores. No fundo, o que nós temos é isso. Então, formalizar, portanto, o que é o grande lema, a grande bandeira do cooperativismo de plataforma digital? Formalizar o não formal. Como nós chegamos a enfrentar essa reduzindo, ou aumentando um pouco mais o custo da força de trabalho. Portanto, retirando desse contingente que vai ser moído, 1/3 que vai ser garantido com algumas barreiras de proteção, né, para se transformar em empreendimentos autogestionários. Então, com o setor formal, com a acumulação capitalista, nós vamos poder falar agora, Celso. Então, esse mapeamento do projeto, ele é muito simples. Nós temos que descobrir quem é esse pessoal, identificar esse perfil, identificá-lo no cadastro, banco de dados, pesquisação, pesquisa quantitativa, o que você quiser, utilizando isso para aumentar o grau de coordenação desses grupos usuários. Portanto, fazer isso que é regra entre nós de institutos de pesquisa, núcleos de pesquisa da universidade, que têm as mesmas bases teóricas e princípios empíricos de retornar os resultados para os pesquisados. Retornar significa não é fazer um seminário desse tipo, obviamente. Eu vou fazer um seminário desse tipo com as lideranças do assentamento Osiel 3, ou o pessoal da Baixada Santista, o pessoal dos pescadores, enfim,
vocês sabem melhor do que eu, e fazem isso, né? Que as formas de retorno da assessoria técnica para o movimento é importante a partir de uma base freiriana e de adequação sociotécnica desses conhecimentos e fazer essa adaptação a uma pedagogia freiriana é superar o que o Paulo Freire chamou de pedagogia do oprimido, o esforço de formação de consciências para que, pela educação, ele não queira se tornar um outro opressor. Alguém que passa pela educação e adquire um esclarecimento suficiente para que, com esse conhecimento eu vou ser opressor também, portanto eu vou ganhar dinheiro. Então, no fundo do poço, a gente, quando olha o retorno do conhecimento para os grupos com os quais nós trabalhamos, a gente se depara com esse fantasma. Você não tem certeza, nunca tem essa certeza de quem a gente está se relacionando, vai utilizar isso para ser opressor ou libertador das opressões. Então, eu diria que esse retorno do acesso aos dados com recortes permite eles próprios controlarem a curto e longo prazo um conjunto de requerimentos. Todos esses requerimentos que eu vou abordar na próxima lâmina têm assimetrias. E assimetrias não é fazer como a tábua rasa da imprensa, da mídia e do marketing, da mercadologia, né? Do produto, diz, a tecnologia é ótima, você tem que aderir, e essa adesão restrita à tecnologia vai gerar desigualdades, é claro. Uma tecnologia TI na Rocinha vai ter um determinado impacto diferente do Jacarepaguá, num bairro de classe média alta. Portanto, uma grande probabilidade da TI ser utilizada também pelos pequenos e médios proprietários. Então, é óbvio que a TI vai ter um desdobramento desigual na sociedade. Qualquer tecnologia faz isso. Então, esse é o dado. Agora, eu não estou me referindo a isso, estou me referindo ao fato de que os próprios agentes, os próprios sujeitos que querem se tornar sujeitos sociotécnicos, que nós estamos batalhando com eles para se tornar agentes como sujeitos sociotécnicos, eles têm que lidar com essas assimetrias. Ou seja, no interior da classe trabalhadora, ele vai ter que lidar com grupos, gênero, etnia, experiência de vida, grau de consciência, saúde mental. Você falou dos recicladores, cooperativas de recicladores, frequentemente se tem lideranças que estão sendo mortas. Porque quando começa a entrar a grana, ele não tem estrutura psicológica, psicologia social para lidar com o dinheiro. Você tem que fazer um trabalho prévio com um psicólogo, com dinâmicas, para prepará-los para lidar com dinheiro. Dinheiro é poder, e o cara fica extravasado, ele mata se for necessário. Então, essas assimetrias fazem parte desses componentes que eu diria que é a trajetória dos afiliados da plataforma. Nós temos que ter esse histórico dos sujeitos, né, para chegar a uma discussão com eles da sua capacidade de agência. Essa ideia da agência como um conceito surge na teoria crítica da tecnologia, é uma das fontes, nós, Celso, também trabalhamos com isso, e que nós utilizamos, porque o agenciamento
Bom, isso também vem de uma expressão do Foucault, né, da ideia de agenciamento, contra-hegemônico, capaz de superar essas diferenças de trajetória. Ou seja, o que nos une na ação não é tanto as nossas diferenças de personalidade, de experiência, mal querer ou bem querer, mas é a meta de agenciamento, ou seja, fazer junto. Que, quanto a quê? Quanto a alguns requerimentos. Né? Esses requerimentos acessam ao mercado de trabalho formal. Não me digam que se lidar com a classe trabalhadora, seja rural, seja urbana, Celso, você não vai encontrar esse ideal. O cara quer ser salariado. Então, você tem que trabalhar com ele esse dado. Não tem como. Onde eu já pisei trabalho de campo, de convivência com trabalhadores e trabalhadoras, todos querem isso. Segundo, o acesso a esse circuito popular da economia, ou seja, o entendimento de que são esses circuitos populares pode fazer diferença do ponto de vista da consciência de si, para si, como classe. Isso é um problema gravíssimo. Muitos acham que nos circuitos populares da economia ele não vai conseguir sobreviver como grupo familiar, como pessoa, com saúde, com qualidade de vida. Então, os circuitos populares da economia são desvalorizados na visão popular porque representam um perigo, representam um risco de vida. Instabilidade, crise, né? Acesso à escolaridade e qualificação, isso unifica todos. Em todos os grupos, urbanos ou rurais, que você já com o projeto montado, for trabalhar essas assimetrias pela educação, pela formação, não é barato, não é custoso fazer isso. Nós temos que nos abrir também para outros colegas das áreas vizinhas. Qualidade das relações de gênero, pais e filhos. Então, esse lance, num assentamento da reforma agrária, onde tem grupos familiares muito bem-sucedidos, mas que são 10% das 178 famílias. Nesse maior aglomerado de assentamento rural periurbano lá de Brasília, que nós estamos acompanhando há 4 anos. Há grupos desestruturados, completamente desestruturados, há grupos familiares bem estruturados. Então, 10% conseguem fazer isso e garantir a sua reprodução com produção agroecológica, 20% estão em transição e 70% estão na linha da pobreza. E alguns abaixo da linha da pobreza. Então, é muito complicado, eu vou tocar mais à frente, elaborar plataforma digital apenas com esses 10%. Por fim, atuar com o movimento da juventude é tudo. Se nós não fizermos isso como um esforço de condicionar recursos, apoios, elementos simbólicos e coalizão com esses sujeitos populares, na base do onde estão os jovens desse pedaço. Cara, nós temos que descobrir na nova política de extensão que nós vamos implantar daqui para frente, um jeito de dar bolsa para essa juventude, dar
do secundário, está no secundário, que a universidade não pode largar a mão. Tem que arrumar bolsas de 400, 500 reais que seja, 6, 7, 10 mil no ano. E, por fim, a questão do acervo material, que é tecnologia, aí não tem como escapar, é dispositivo mesmo, materiais, e acervo imaterial, valorizar conhecimento tácito. Desses 10%, pode puxar os 20%, não é que estão em transição, no caso. Então, em todo tipo de agrupamento, nós vamos encontrar essa situação. Próximo. No território, né? Então, independente se o território é rural ou urbano, nós vamos encontrar essa situação. Aí, qual foi a proposta? Fazer reportes operacionais para atuar em múltiplos campos, né? Ações múltiplas profissionais interdisciplinares, aprofundar a análise sociotécnica de cadeias produtivas, cadeias de bens e serviços, e análise multiníveis, como eu estou fazendo aqui. Às vezes eu estou no local, ou para o regional, ou para o nacional. A gente tem que habituá-los também a isso, né? E essa ideia de levar a extensão para a pós-graduação, que exige uma reflexividade de vocês, de pós-graduação, e de nós, professores da graduação e da pós, direcionar para o fato de que a pós não tem compromisso histórico com a extensão. Então, se isso continuar, nós estamos ferrados com um projeto de universidade. Porque ela carrega água justamente para excessiva elitização. Próximo. Então, nós estamos montando agora na UNB. Esse ano vai ser feita a primeira chamada da residência CTS multiprofissional, que reúne com mais 7 ou 8 unidades, faculdades diferentes da UNB, profissionais de arquitetura e urbanismo, engenharia social, comunitária, agroecologia, serviço social, pessoal de educação e o pessoal de políticas e gestão pública, para a formação em 7 territórios, são esses aí, de agentes multiplicadores para a criação de microprojetos e programas de ação local, que envolve um sonho nosso, calcado no apoio de 47 docentes da universidade que apoiaram nossa proposta, eu coordeno com uma colega da arquitetura e urbanismo, Lisa Andrade, que é pé no chão, pé de boi, também gosta de campo, gosta de movimento, e que publica demais. Então, a gente também tem que publicar essas coisas. E que vai operar dentro desse desejo de, no final da especialização da pós-lato sensu, um grupo, cada grupo que se dedicar a um desses 7 territórios, identificar microprojetos, montar com os atores sociais microprojetos e programas de ação local. Próximo. São as localidades. Varjão Serrinha, que é tipicamente uma ocupação de classe média urbana, misturada com favela, muito típica das nossas áreas metropolitanas. Itapuã, Paranoá também tem esse perfil. Mestre d'Armas é uma cidade satélite do Planaltina DF. Tem um centro cultural importante lá, pelo nome você já percebe a militância, Carlos Marighella, e que vive um problema grave de assassinato de jovens, claro, juventude. Quilombo Mesquita é um caso de quilombo também na divisa de Goiás com o distrito DF, um quilombo que tem 300 anos de existência, e hoje tem 900 famílias derivadas desse núcleo original. 2 assentamentos
no assentamento do Osiel 3, onde eu tenho concentrado bastante, e o pequeno Osiel, o pequeno William, que é próximo e que tem uma experiência importante do pessoal de arquitetura e urbanismo, tentando fazer projeto de planejamento das moradias com mutirões, com tecnologia social, adubo e tudo mais. A cidade estrutural é um lixão, um antigo lixão do DF, que tem uma cidade de 220 mil pessoas, e que lá dentro tem uma vila que foi invasão do Parque Nacional do Brasil. Uma diferença, talvez, das situações que vocês vivem aqui na região metropolitana. Bom, próximo. Das questões teóricas que nos orientam, do ponto de vista de diferenciação do modelo da inovação tecnológica, né? Isso que é muito claro para vocês também. Nós temos consciência de que nós estamos num ambiente CTS, portanto, o fomento e o financiamento deve ser vinculado às comunidades e famílias para acessar políticas públicas nas áreas específicas, saúde, educação, saneamento, moradia, saneamento popular, ambiental, agricultura familiar, agroecológica, economia solidária. Essa ideia de que é possível trabalhar com esses agentes. A aplicação dominante é geração de trabalho, ocupação e rendimento, com qualidade e voltado, portanto, para modelos de gestão nos quais nós vamos enfrentar aqueles mal-entendidos que eu me referi anteriormente. E elaborar com o pessoal isso não é fácil. Então, o objetivo é a criação desses modelos comunitários familiares de autogestão com agência, ou seja, criar cooperativas e associações. Então, juntar o esforço com as incubadoras, e nesse esforço contábil, administrativo, ir lá e ajudar o pessoal a fazer a ata, os estatutos, registrar em cartório, dar continuidade a esse esforço depois, com uma firma de contabilidade que tem afinidades. Isso é outro detalhe importante do Armazém do Campo, né, Celso? A contabilidade não pode ser feita por uma firma de contabilidade com mentalidade empresarial. Então, você tem que achar gente. Então, o pessoal tem um pessoal no Brasil que nós encontramos depois de 3 anos, encontramos um pessoal assim. Mas aqui no Rio também tem, em São Paulo tem. E modo de gestão que é essa, co-associativa, né? Estado e conselhos públicos de gestão de políticas públicas. Eu não vou falar do ambiente de ciência, tecnologia e inovação, porque vocês devem estar cheios disso, e nós estamos permanentemente contaminados por essa ideia de que é possível fazer startup. Então, virou mantra na universidade produzir startup. E o cara virou mantra também, o cara vender startup dele por 1 milhão e depois viver de renda, né, cara? Maravilha. Próximo. Então, essa é a definição de plataforma de cooperativismo que o Celso e nós definimos aí. Ela está montada dentro de um aspecto geral. Uma plataforma descontrolada de trabalhadores, transformações, está acompanhando as transformações do mundo do trabalho, tem plataforma na web com empresas e clientes que podem externalizar essas tarefas, propostas da OIT nessa linha de cooperativismo de plataforma também, implantada pelos trabalhadores de plataforma, enfim, tudo isso como uma camada óbvia desse movimento próximo. Então, voltando aí às duas
dimensões que eu tinha mencionado lá na frente, quando comecei esse papo da subsunção real e a subsunção formal. A subsunção formal, ela é uma base mínima de formalização. Subsunção ela vai acontecer também nas plataformas controladas pelos trabalhadores. Então, com uma possível estratégia, nós lutarmos junto com o pessoal dos sindicatos, dos movimentos que advogam que, sim, essas plataformas geram vínculo empregatício. Não tem como. Você não vai contra o Diese, não vai contra a CUT, não vai contra a CONTAG e outras centrais sindicais que estão criando uma base jurídica para fazer a crítica disso. Então, beleza, estamos aliados. Não estamos falando de cooperativas de plataforma para dividir a bola. Bola dividida não faz gol. Então, essa disputa, nós não vamos entrar nela. Não é evitar a destruição das conquistas trabalhistas. Ao contrário, proteção, emprego e atualização salarial. E o segundo luta pelo trabalho associado, TA, famoso TA associado, porque o pessoal com quem a gente dialoga, né, a nossa corrente aqui no Brasil, começou a falar disso já há 20 anos atrás, que aprofundo na autogestão como enfrentamento desse problema do crédito. Não tem como, nós temos que enfrentar a questão do crédito. O cooperativismo de plataforma vai ter que enfrentar a questão do crédito, Celso. Não tem escapatória. Vai ter que enfrentar também uma tentativa de criar mecanismos de proteção de seguridade social, senão os caras vão ter o custo de trabalho dele tão reduzido, continuar reduzido, que ele vai preferir vender a força de trabalho dele fora, continuando a fazer bico. Tem que ter alguma base de seguridade social, seguridade integrando aí, né, empregadores, Estado e contribuição individual, como era antes do golpe. E que é mais ou menos como opera a empregada doméstica do E-Social. Você já viu, né? O E-Social, bem feito, ele garante algum tipo de proteção para o empregado doméstico. Enfrentamento dos ciclos de expansão e depressão do investimento público. Né? Essa é uma questão que o Renato Teclin tem batalhado muito pela luta para que a economia solidária seja financiada pelas compras públicas. 18% do PIB, 16%, 17%, não é pouco, é muito importante. Então, uma batalha que nós não podemos conseguir. 5% é uma maravilha. Se for 5%, já é uma grande conquista, como foi o caso dos conselhos de orçamento participativo, né? Você também analisou, né? Então, não chega a 5% do orçamento da prefeitura. Bom, enfrentamento dessas desconfianças entre coletivos de trabalho, autogeridos, questão aí da assimetria, das assimetrias. Como é que nós vamos lidar com essas assimetrias? Temos que recorrer, gente, a uma política de saúde mental. Pessoal, nós temos que democratizar, por exemplo, a psicanálise. Temos que democratizar o consultório terapêutico nessas experiências. Né? Que ajuda demais, mas ajuda demais. Então, é essa autogestão e as questões de consciência. Próximo. Por vir essa tese central que eu defino cooperativismo de plataforma digital como capacidade de atrair e manter junto trabalho associado por agenciamento de atores e forças internas e externas ao território, mediante uma agência física ou simbólica, tá? Operativa associação, capaz de mobilizar produtivamente acervos materiais, ou seja, tecnologia, e imateriais, conhecimentos tácitos, para gerar condições simétricas de redução dos
custos de transação entre os afiliados na produção de um bem e serviço. Ou seja, custos de transação que podem variar de família para família, de cara para cara. Não, meu custo de transação não é igual ao seu. Isso dá, é o que dá conflito e morte. Vida e morte. Né? Pode ser para a vida, pode ser para a morte também. Mas o custo de transação é aquilo que eu vou gastar e que eu vejo como uma situação de reposição da minha força de trabalho. Se eu não tiver reposição da minha força de trabalho, eu fico louco. Eu fico doido. Então, é um custo de transação muito alto. Tem que lidar com isso. Próximo. Bom, essa aí é uma plataforma, é uma cooperativa de plataforma digital, não se encaixa nessa definição. Próximo, Celso. Essa aí é também, não, palavra, né? Como diria a Cássia Heller, fornecer autonomia e participação, praticar preço justo para todos, olha só, criar um bem coletivo, manter transparência em toda a plataforma, né? Coisa desse gênero que você vê, né? APP justo, né? Próximo. B, Bob Mob, o mapa, é o de Araraquara. Bom, esse já teve uma intervenção do poder público municipal importantíssima. Táxi Rio, cidades. Isso é uma plataforma de mediação, nunca é uma cooperativa, não tem nada. Né? Senhoritas Courrier se aproximam? Sim. Tem alguma coisa aí, né, na proposta que se aproxima dessa definição. Próximo. Esta, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Contrate Quem Luta, é a plataforma. É a plataforma, para meu ver, porque ele tenta conectar militantes a pessoas que precisam de serviços de diaristas, porteiros, músicos. Próximo. Portanto, é uma espécie de agência de trabalho, ocupação e renda. Se encaixa perfeitamente dentro dessa definição. Eles não têm cooperativas? Não. Mas, olha só, buscam juntar isso que é propriedade intelectual, que é capacidade de mobilizar acervos imateriais. Sabe administrar, é ajudante geral, analista de suporte, olha só. Olha que legal isso. Próximo. Junto, para finalizar, estamos falando demais, a experiência histórica da Política Nacional de Economia Solidária tentou juntar, numa determinada fase, aí, em 2014, em certo sentido, uma frente que não foi muito reconhecida, mas que eu considero que é um diamante bruto que tem que ser lapidado, que é atuar de forma a gerir e fomentar essas capacidades e agenciamentos por cadeias de produção de bens e serviços. E as principais cadeias estão essas. Não temos que inventar a roda, reinventar a roda. São 7 ou 8 cadeias. Essa do fomento do cooperativismo social, em si, uma fonte importante de mobilização. Construção civil voltada para moradia e autoconstrução, que é a prática popular em 70% das cidades brasileiras, 70% dentro de cada cidade brasileira, a moradia popular é dessa forma. Reciclagem, já mencionamos,
manufatura artesanal, metalurgia e polímeros, que tem um potencial imenso, mal explorado, e que com tecnologias de porte médio é possível fomentar. A alimentação é uma área poderosíssima, com esses nichos todos da alimentação orgânica, já estão chegando no movimento popular. Fruticultura, apicultura e, para finalizar, confecções têxtil, agricultura familiar. Bingo. Fechou o ciclo de 120 milhões. Fechou. Bom, eu vou parar por aqui, porque o que eu trouxe depois, a gente pode comentar entre nós, e que era a parte sobre a adequação sociotécnica, que eu não vou avançar aqui, porque vai ensinar o Padre Nosso ao vigário. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, né? Mais uma vez.